Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Olá, estamos começando mais um episódio do Geodocs, Geologia e Democracia, uma visão histórica. Uma série de entrevistas que vão resgatar a história do surgimento das entidades de geologia e a sua importância no processo de redemocratização do Brasil. Hoje vamos entrevistar Rosemary Rolf, geóloga graduada pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, mestre em sensoriamento remoto e doutora em geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Rose. Oi, Rada. Olá a todos e todas. Eu espero encontrá-los com saúde, paz e democracia. E também agradeço o convite da Febragel, parabenizando a iniciativa da entidade. Essa entidade que tem tido uma gestão exitosa do Fábio Reis e dos colegas da diretoria. Rose é pesquisadora em sensoriamento remoto e geoprocessamento da empresa brasileira de pesquisa e agropecuária, responsável pelo Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento da Embrapa Uvivinho, e anteriormente foi pesquisadora geóloga no Serviço Geológico do Brasil, participou de projetos de pesquisa e foi professora substituta da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No início de sua carreira, trabalhou em empresas de mineração nos estados de Santa Catarina e Paraná e empresas de consultoria ambiental. Na Sociedade Brasileira de Geologia, tem participado de diretorias há mais de 20 anos. No Núcleo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é diretora de Programação Técnico-Científica, fazendo parte de comissões de geoética e do grupo de trabalho do blog Deriva Continental. Rose, para começar, nos conte um pouco como foi a sua história com a geologia, como que você ingressou nessa profissão, como foi ser estudante de geologia? Então, eu não fui uma pessoa que tinha um sonho de profissão desde cedo, certo? No entanto, o meu pai trabalhava na Companhia Estadual de Energia Elétrica e fazia muitos trabalhos de campo, na seção de topografia e muitos mapas, já viu, né? Meus pais, então, eles me incentivaram a estudar, a escolher a profissão e trabalhar. Assim, eu passei por muitas paixões por profissões antes de escolher a geologia. Passei pela arquitetura, arqueologia, oceanologia. Mas eu conheci pessoas que estudaram no colégio que eu estudava e depois saíram antes de mim e cursaram geologia. Aí eu perguntava muito sobre o curso, mas não conhecia nenhuma menina. Porém, isso nunca me preocupou. A escolha foi, assim, digamos, aos 45 do segundo tempo, isto é, no final do ensino médio. Isso foi quando eu li um livro de geologia do Victor Lines, todo geólogo conhece, e sem nada entender, né, ali no final do ensino médio. Mas um aspecto que me fez escolher a geologia também foi um possível contato com a natureza e a possibilidade de viajar, o que foi bastante realizado. Eu demorei para me formar. Eu tinha um filho ao entrar em 1977 na Escola de Geologia, durante a ditadura, né? E ao me formar, em 1984, já era no final da ditadura, e o meu filho já estava entrando na escola, né? Então, a ditadura, ela atrapalhou um pouco o trabalho das entidades estudantis, mesmo antes, no ensino médio, nos grêmios estudantis que eu participava, havia bastante repressão. Nós estávamos na universidade particular, a Unicinos, mas nós articulávamos eventos com a geologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Éramos poucas mulheres, mas quase todas atuantes, e particularmente eu me dava bem no ambiente da faculdade, embora a maioria fossem homens. Eu formei numa turma de 35, sendo que apenas 5 eram meninas. E durante a universidade, né, você teve a participação também no Diretório Acadêmico Estudantil de Geologia, né, na Unicinos. Como era esse movimento estudantil nesse período da ditadura militar?
mesmo sendo uma universidade privada, né? Como que era? Como que foi para você esse período? Era bem movimentado. Desde que eu entrei em 1977-2, no segundo semestre, até quando eu saí em 84-1, eu trabalhei como colaboradora no DAGEL e depois na diretoria do DAGEL. Aí haviam discussões diversas, desde discussões para reformas curriculares, greve por melhores condições de ensino e equipamentos. Na época que eu estava lá, um prédio da universidade queimou laboratórios, várias coisas, e nós ficamos com um déficit de equipamentos. No entanto, nós participávamos de eventos conjuntos com o DCE da Unicinos e eventos estudantis, como o Encontro Estadual de Estudantes da UEE e o NGEL, um evento que tem até hoje, Encontro Nacional de Estudantes de Geologia. Alguns membros da diretoria, eu não fui, participaram de congressos da UNE, a União Nacional de Estudantes. E a gente sempre teve muitos eventos ao longo da vida acadêmica no DAGEL. Também participávamos dos eventos profissionais, científicos, como o Congresso Brasileiro de Geologia, o Simpósio Brasileiro de Geologia e outros. Nós passávamos viajando dias de ônibus, né? Nesse caso, era assim. Tínhamos também uma estreita relação como estudantes com as entidades profissionais de classe, como a Sociedade Brasileira de Geologia e a Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos, e o CREA, inclusive com o CREA. Lembro de fazermos eventos na Unicinos que traziam os profissionais para expor as suas atividades profissionais e também atividades políticas nas entidades. E você sentiu alguma dificuldade, assim, depois de formada, até por ser mulher, para ingressar na área de trabalho? Ou como que foi a atividade como geóloga, como mulher, assim? Quando eu entrei, em 77, havia bastante trabalho para geólogo. Menos para mulheres, com certeza. Mas, ao sair em 84, havia uma crise no Brasil, final da ditadura, né? Já havia uma crise no país e o emprego era difícil. Porém, eu procurei bastante, e em 3 meses de formato, formei em agosto, e em outubro eu estava trabalhando em Santa Catarina numa empresa de mineração. Eu pensei em pegar as primeiras coisas que aparecessem, tinha que formar currículo, é importante para ter um currículo. E durante o período de você como estudante, ainda como profissional, logo depois de formada, que ainda era o período ali da ditadura militar, um período que era um pouco mais restrito, né? Tiveram alguns momentos assim que você sentiu que foi um pouco mais difícil como estudante, como profissional? Era complicado, assim, logo no início, eu fui para Santa Catarina e participava de algumas reuniões da AGESC, Associação de Geólogos de Santa Catarina. Então, eu consegui ir a algumas reuniões, mas eu tinha bastante dificuldade de me deslocar. Com questão da ditadura, já não era assim tão... A repressão já não estava tanta, mas nós participamos no final da ditadura do Diretas Já também, do movimento Diretas Já. A manifestação das Diretas Já em Porto Alegre teve bastante confusão, né? Mas a gente estava lá para ouvir os principais dirigentes políticos do país que voltaram com anistia e outros que estavam surgindo. Era bem interessante, bem emocionante, bem legal de participar daquilo. Nós, como estudantes, como dirigentes do diretório acadêmico, era bem, bem, bem emocionante. Era assim um final daquilo tudo que a gente queria e sempre lutou para que acontecesse. Mas eu me lembro de uma ocasião, no início do curso, em 1977, teve uma manifestação bem
bem complicada aqui, com bastante repressão. Toda a universidade, não era só a geologia, mas e nós, como estudantes da Unicinos, vínhamos para Porto Alegre para se juntar nessa manifestação. Então, teve repressão com cavalos, até eu me lembro que tinha uma foto na revista Veja de uma menina com a bandeira do Brasil, assim, e os cavalos vindo em direção a ela. Era contra a ditadura, algo óbvio para nós, e teve bastante repercussão nacional, inclusive. E por falar nas entidades, você já como profissional, né, você teve a participação em diversas associações e entidades ligadas à geologia, como na Associação Profissional Sul-Brasileira de Geólogos, em que você foi a primeira mulher presidente, e da Sociedade Brasileira de Geologia como presidente do Núcleo Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Como que foi essa participação nessas entidades? Então, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que fui a primeira mulher a ser presidente nas duas entidades. Isto no final do século XX, na APSG, em 2000, e na SBG foi na primeira década do século XXI. Na APSG, eu iniciei na diretoria em 93, e depois sendo presidente no biênio 2000-2001. Teve lacunas, depois eu retornei em 2009 para a diretoria e seguindo pelas diretorias até 2016, tanto na diretoria como conselheira. Nesse período, organizamos alguns eventos técnicos científicos regionais em parcerias assim, tipo APSG e SBG no Rio Grande do Sul. Na SBG, no Núcleo Rio Grande do Sul, SC, eu estive na diretoria desde a época do doutorado, por aí 2001, com algumas lacunas depois, e desde 2019 até o presente. Em 2019, organizamos o Simpósio Brasileiro de Geologia, Simpósio de Estudos Tectônicos em Bento Gonçalves. E participei também da diretoria nacional da SBG no período de 2015 a 2017, e o nosso principal trabalho foi a organização do 48º Congresso Brasileiro de Geologia em Porto Alegre. Também a SBG também participa de discussões nacionais, se manifestando sobre problemas quanto à ciência e outras coisas. Rose, você esteve presente também durante o surgimento da CONAGE, a antiga Febragel. Como que foi a sua participação na CONAGE e na Febragel? Eu estava na escola de geologia da Unicinos quando a CONAGE foi criada. Nós sabíamos, como as comunicações naquela época eram precárias, assim, não é como hoje, que sabemos as coisas em tempo real, sabíamos da existência da entidade pela APSG, por meio dos veículos de comunicação da mesma e por meio de eventos em que os diretores da APSG estavam e nos passavam eventos estudantis que eles eram convidados. Depois eu soube da Febragel quando eu era presidente da APSG em 2000. A Febragel teve um período de vacância, mas fortemente de 2002 a 2019 eu participei, então, da diretoria da Febragel nas gestões presididas pelos colegas João César Pinheiro, Nivaldo Bose e Fábio Reis. Isso foi um grande aprendizado, e contactar com colegas que só antes eu ouvia falar, desde aquela época de estudante, né? E ver também, é uma alegria ver que a entidade tem se renovado, pois novos geólogos e geólogas devem ser os atores agora, e devem ser os atores agora. A Febragel passou por discussões bem interessantes de questões a lei do geólogo, a lei do geofísico, junto ao CONFIA, muitas lutas nós tivemos dessa época até hoje, né? Eu fui diretora de relações sindicais e também fui diretora de comunicação.
Então, a gente teve, de 2002 em diante, nós criamos naquela época era o Yahoo, grupos de Yahoo, que conseguimos reunir uns 5 mil assinantes. As discussões eram acaloradas, claro, nem todo mundo tinha... Eu era moderadora do grupo, havia uma questão interessante que antes a gente não conseguia ter esse tipo de comunicação entre os geólogos, então os geólogos todo o Brasil entravam naquelas discussões, e era bem interessante, era um canal de comunicação da FEBRAGEL com todos os geólogos, independente de serem associados às associações, as associações também entravam nesse canal do Yahoo. Hoje em dia ele já está extinto porque existe agora grupos de Facebook, grupos de WhatsApp e outros da FEBRAGEL e a página que está bem mais estruturada que tem naquela época, mas foi um início assim bem interessante, deu muito trabalho, mas foi bastante interessante, um bom aprendizado. Rose, e quais são as principais mudanças que você viu na geologia desde quando você era estudante, né, até como profissional, até os dias atuais? Assim, quais foram as principais mudanças que você viu na geologia e em todo esse processo, né, de mudança da época que era a ditadura militar para os dias atuais? A geologia a ciência é a mesma, fundamentalmente a mesma, essencialmente a mesma, porém muita coisa mudou. A forma como recebemos as informações hoje é muito diferente. Nós temos acesso aos dados da web, temos acesso a artigos, imagens de satélite, dados vetoriais e contato também com as instituições é mais facilitado. Antigamente as coisas eram por carta, é complicado, era bastante complicado. Ter que procurar esse tipo de coisa, telefonemas, era bem complicado. Hoje mesmo eu participei de uma reunião do Conselho de Usuários da CPRM e pude ver como existem dados que podem ser acessados em vários níveis, só para falar do CPRM, né? Para um estudante ou profissional de geologia, isso é um mundo, a gente não percebe hoje, tanto que a gente usa esse tipo de ferramenta, mas é um mundo bem diferente de antes. Os GPS também melhoraram a coleta de dados. Antes eram feitos pontinhos nos mapas em papel. A cartografia digital é diferente da cartografia analógica de antes, nem se compara, né? Isso foi facilitado pelo surgimento dos sistemas de informações geográficas, os SIGs. Nem imagino a geologia sem isso, sem um sistema de informação geográfica, sendo analógica ao invés de digital. As novas ferramentas de pesquisa, então, sendo de laboratório ou campo, permitem que a ciência e as tecnologias avancem mais rapidamente. Hoje temos muito mais dados do que antes e também temos muito mais trabalho, porque toda essa informação ela tem que ser analisada e processada em softwares. E na questão de gênero, hoje o número de mulheres aumentou muito na geologia, tanto nas escolas como na profissão. E em questão de época de ditadura para cá, nem se fala, né? A questão de liberdade, democracia é bem... o tratamento, hoje, o tratamento às mulheres já quem pensa em fazer alguma coisa, ou discriminar, ou segregar, ou fazer algum assédio, vai pensar bem antes, porque existem mecanismos para se precaver disso. Rose, e para você, assim, quais foram os momentos mais marcantes durante a sua trajetória como geóloga? O primeiro emprego foi bem interessante. Outra coisa, quando surgiu as questões ambientais, pude trabalhar com o meio ambiente durante algum tempo. Isso foi um período, não é um momento, é um período de trabalhar com o meio ambiente. Depois, outro momento interessante foi a minha escolha por fazer um mestrado em sensoriamento remoto. Eu optei, depois de 9 anos de formada, por algo que eu gostaria de fazer.
era aquilo mesmo, assim como foi a geologia. E para a carreira científica, ir para o doutorado e estar numa empresa pública dos brasileiros e trabalhar para o país e dar uma satisfação à sociedade que paga nossos impostos. E também trabalhar com as entidades de classe. Isso, para mim, é muito, muito gratificante. Rose, e qual o recado que você deixaria assim, para os estudantes, especialmente as estudantes mulheres de geologia, né, e jovens profissionais? Bem, eu digo, em princípio, façam sempre o que escolheram, o que gostariam de fazer. E não se deixe influenciar, por exemplo, por questões mercadológicas. Quando eu entrei na geologia, alguém dizia, mas você vai ganhar o quê? Você vai ser... Por que não escolhe alguma coisa que dê dinheiro? Como se as profissões todas, algumas tivessem muito e deixar alguém rico. Não é bem assim, faça o que quer, que gosta para fazer bem. Não é? E também não se influenciar por estereótipos profissionais, como não ser uma profissão de mulher, que é uma coisa super antiga, mas que ainda se ouve muito. Existem umas ilhas aí da sociedade que ainda se ouve muito, não é? Outro recado que eu sempre falo para alguém que está fazendo geologia ou outra profissão, que a geologia não é algo único, apenas um único ramo que você vai ter que seguir, seja mineração, ou seja pesquisa, ou seja outra coisa. É um campo amplo, você pode atuar em várias áreas da sociedade, seja então pela pesquisa ou nas empresas públicas e privadas. Além das áreas tradicionais da geologia, como mineração, geoquímica, geofísica, existem outras áreas, como a geologia ambiental, mas, enfim, o geólogo ou a geóloga precisa dar uma solução para os problemas da sociedade, precisa compartilhar seu trabalho, sua pesquisa, devolvendo, né, à sociedade o papel do geólogo, da geologia, e nunca deixar de participar das entidades de classes. Essas garantem, assim, a nossa representação na sociedade civil, nos parlamentos e governos, pois deste local das entidades de classe que podemos pleitear, a partir desses locais, podemos pleitear lugar nos quadros de prefeituras, estados e governo federal, para que o geólogo tenha espaço. E, por fim, divulgue a profissão para a sociedade, nas escolas, e a fim de incentivar o surgimento de novos geólogos e geólogas. Rose, muito obrigada pela sua participação no Geodocs Geologia e Democracia, uma visão histórica. Foi um prazer ter você hoje aqui com a gente, contando um pouco da sua história, de toda a sua participação nas entidades, no movimento estudantil relacionado com a geologia. Ada, muito obrigada pelo convite, pela participação nesse evento da Febragel e desejando sucesso, então, no Geodocs, que é algo muito importante para o resgate da participação dos geólogos, tanto na vida estudante como profissional, e deixar suas recomendações para os novos geólogos. Muito obrigada, Rose, mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E para você que acompanhou mais esse episódio do Geodocs Geologia e Democracia, uma visão histórica, fique ligado, que em breve teremos novas entrevistas. Até mais! Saiba mais sobre as áreas de atuação dos geólogos. Acompanhe os vídeos produzidos pela Febragel em nossas redes sociais e YouTube. Febragel, Federação dos Profissionais da Geologia.